Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo, hoje trazendo as correções dos exercícios da sessão em casa de 9 até 11 e concluindo o módulo 22 de quadriláteros. Aí no item 9 ele pede para desenhar e numerar as diagonais dos quadriláteros abaixo. E aí vocês têm como ficaria, né, a diagonal BL e EO, ou OE e LB, tanto faz, tá bom? Representam o mesmo segmento. Da mesma forma no item B. E no item C a gente tem uma observação interessante a fazer. Quais são as diagonais? Por que OA é considerado uma diagonal? Lembra que a definição de diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então, o A é um vértice deste polígono. Então, OA é uma diagonal e a outra vem aqui por fora porque este é um polígono não convexo. Tá? Então, as diagonais são OA e GT. Ok? No exercício 10, o que nós temos? Os losangos ABCD, CD e F, ambos com um perímetro de 20 centímetros. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Se o perímetro de cada losango é 20 centímetros, o perímetro de cada losango é 20 centímetros. Uma coisa que a gente já aprendeu é que o perímetro é a soma de todos os lados. O losango é um polígono de 4 lados, ou seja, para descobrir quanto mede cada lado de cada um desses losangos, basta pegar 20, dividir por 4, que nós vamos ter 5 centímetros em cada losango. Então, temos esse lado aqui que não está representado, mas mede 5, e cada lado do losango mede 5 centímetros. Aí ele pergunta o quê? Qual é o perímetro do quadrilátero ABFE, que é a resolução da junção desses dois losangos? Basta somar os novos lados. 5 mais 5, 10. 5 mais 5, 10. Aqui já são 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Então, nós temos 30 centímetros. Ok? Item B. 30 centímetros o perímetro deste novo quadrilátero. Traçando a figura fornecida, a maior diagonal do losango ABCD. Eu coloquei aqui na figura ao lado para vocês verem qual seria esta diagonal, tá bom? Que é AC. AC é a medida desta diagonal. E como vocês vão identificá-la? Vocês podem colocar como simplesmente AC ou simplesmente fazer o desenho, tá ok? E no item C, o quadrilátero ACFE é um quadrilátero notável? Então, primeiro de tudo, onde está o quadrilátero ACFE? ACFE, ou seja, ACFE significa que o que nós temos aqui, E será que isso é um quadrilátero notável? Apesar de torto no meu desenho, ele é um quadrilátero notável que tem um par de lados paralelos aqui, Então, isso é um trapézio. Se você olhar por esse desenho, aqui está melhor de observar. Tá? É um trapézio. Sim, é um trapézio. O quadrilátero ACFE. Isso foi formado através só bastou traçar a diagonal, faz parte deste novo quadrilátero. Tudo bem, gente? Se tiver dúvida, comenta aqui que não entendeu, que eu volto a explicar isso para você. E no item 11, considere o pentágono regular longe, LONGE, desenhado a seguir. Trace todas as diagonais desse pentágono. Ora, do vértice L, nós temos duas diagonais saindo aqui, certo? Do vértice E, nós temos outras duas diagonais saindo aqui. E o que nos falta? Apenas esta diagonal aqui, Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Por que no N não vai contar e no M também não? Porque as diagonais já passaram por eles. Então, são 5 diagonais deste pentágono. Tá? Que eu coloquei até a resposta aí para vocês. E no item C, as diagonais dividem o interior do pentágono LONGE em quantas regiões? Vamos ver quantas são as regiões delimitadas aí? Vamos mudar a cor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. São 11 regiões que nós temos aí. Ok? Ok, gente? Então, dando continuidade aí ao nosso vídeo, vamos agora para a aula de hoje, que está falando algumas propriedades das diagonais dos retângulos. Todo quadrilátero possui duas diagonais, como você observou na seção anterior. E essas diagonais podem apresentar propriedades especiais. Por exemplo, em alguns quadriláteros, as diagonais têm medidas iguais, e em outros, elas são perpendiculares entre si. Nessa seção, você vai fazer uma atividade no GeoGebra para investigar certas propriedades das diagonais de um retângulo. Se nós estivéssemos no colégio, estaríamos com o Chrome na sala, todos vocês fariam a atividade. Como eu não sei quem tem condições de fazer e quem tem, eu não sei quem vai conseguir fazer isso no GeoGebra ou não, eu vou fazer aqui no vídeo com você, mas caso você consiga, conte com a ajuda de algum dos seus responsáveis, alguém que possa te ajudar a acessar o GeoGebra para fazer essa atividade que está proposta aí. Se você não conseguir, não souber instalar, comenta aqui no vídeo que eu te ajudo de alguma forma, ou eu gravo um vídeo explicando, ou eu faço uma chamada na live mostrando por onde você deve seguir. Mas é possível fazer, é também possível baixar o GeoGebra no celular, tá bom? Mas apenas para você explorar essa situação também. Então, vamos agora para a atividade proposta no GeoGebra, para que a gente possa desenvolver isso daí. Então, começando olha, neste item, aí na página 403, tá? Neste item, você vai construir um retângulo ABCD, que depois será usado para realizar a investigação. Para isso, abra uma tela em branco do GeoGebra, que é essa que você está vendo aí, com as configurações indicadas por seu professor. Na tela não deverá aparecer a malha quadriculada nem o sistema de coordenadas cartesianas. Usando o comando ponto, marque 2 pontos quaisquer na tela e nomeie-os A e B. Então você vem aqui no comando ponto, marca 2 pontos aleatoriamente. Normalmente eles já saem com o nome de A e B. Se não viesse, você clica com o botão direito no ponto, tá vendo? Renomear, clica em renomear e muda conforme a sua necessidade. Tá? Agora no item B, com o comando reta, crie a reta que passa pelos pontos A e B. Então vem aqui, reta, clica no A, clica no B, e a reta está lá passando por estes 2 pontos. No item C, usando o comando reta perpendicular, construa a reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta AB. Então você vem aqui, reta perpendicular, clica no ponto A, clica na reta. Tá vendo? Usando novamente o comando reta perpendicular, construa a reta que passa pelo ponto B e é perpendicular à reta AB. Como você faz isso? Comando reta perpendicular, clica no ponto B e clica na reta. Olha lá, vai aparecer uma reta que seja perpendicular a estes 2 pontos. Letra E. Com o comando ponto em objeto, você vai fazer o quê? Você vai clicar, cria um ponto sobre a reta que você construiu no item D, que é a reta que passa pelo ponto B. Tá? Chama esse ponto de C, vocês viram que ele já entrou com este nome. Vou até deslocá-lo um pouco aqui. Usando mais uma vez o comando reta perpendicular, construa a reta que passa pelo ponto C e é perpendicular à reta BC. Então, construímos esta reta e no item G, usando o comando intersecção de 2 objetos, crie o ponto D, correspondente ao ponto no qual as retas construídas nos itens C e F se intersectam. Ao terminar essa construção, você deve ter obtido uma figura como esta que está aí no final da página de vocês. Tá? Quando terminar de construir a intersecção entre 2 objetos, você deve construir um ponto que vai chamar de D. Então veja que como ele é um ponto de intersecção, ele está até com uma cor diferente.
bom? Pode não estar exatamente na ordem da figura, mas vocês vão seguir exatamente este passo a passo que está aí. No item H, nós temos lá, você deverá ocultar as 4 retas construídas até aqui, deixando visíveis apenas os pontos A, B, C e D. Para isso, aproxime o cursor do objeto que deseja ocultar, clique com o botão direito e desabilite a opção Exibir Objeto. Então, ó, a reta some. As 4 retas que a gente construiu vão sumir, tá vendo? Ó? Ficando apenas os pontos. E o que a gente vai fazer agora? No item I, construa o quadrilátero ABCD com o comando polígono. Então, o comando polígono está aqui, ó. Basta clicar nas 4 retas que ele vai construir o polígono formado por este ponto. A gente vai clicar nos 4 pontos. Aliás, está aí formado o nosso polígono, o nosso retângulo. Aí, dentro deste quadro amarelo, já na página 404, tem uma observação importante de como você deve observar estas situações que você está vendo. Nós temos ali, ó, em razão do modo como foi construído, o quadrilátero ABCD é necessariamente um retângulo. Movimente seus vértices usando o comando mover e observe que, apesar de alterar sua forma e seu tamanho, o quadrilátero ABCD nunca deixou de ser um retângulo. O recurso descrito anteriormente é uma das grandes vantagens dos softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra. Você pode observar como se comportam as características de uma figura enquanto ela é modificada de maneira extremamente ágil. Então vamos lá. O que ele está dizendo para a gente? Vamos aqui usar o mover, comando mover. Como formamos um polígono, ó, qualquer ponto que a gente altera, olha o que vai acontecer. Ele vai se mexer da maneira como a gente quiser, ó. Se a gente quiser girar, a gente gira. Ó. Ele não deixa de ser um retângulo, tá vendo? Se quiser transformar ele num quadrado, você também consegue. Tá vendo? Qualquer ponto que a gente mexe aqui, ó, a gente consegue dar uma sustentação nele. Por que a gente não consegue mexer com o ponto D? Porque ele foi apenas utilizado na construção, tá? Então aí, ó, conseguimos fazer a construção, o que ele está pedindo, e continua sendo um retângulo. Então vamos agora para o item 2. Neste item, você vai investigar as propriedades das diagonais de um retângulo com o auxílio do quadrilátero ABCD que acabou de construir. Para isso, siga as instruções abaixo. Construa as duas diagonais do quadrilátero ABCD com o comando segmento. Clicou no comando segmento. O que vai acontecer? Você vai fazer, ó, quais diagonais? Diagonal que vai daqui do ponto D ao ponto B e do ponto C ao ponto A. Estão construídas as nossas duas diagonais. No item B, está lá, usando o comando intersecção de dois objetos, crie o ponto E, correspondente ao ponto em que as duas diagonais do quadrilátero ABCD se intersectam. Está criado o ponto E. Movimente os vértices do quadrilátero ABCD com o objetivo de fazer observações que permitam responder às questões a seguir. Em relação aos comprimentos das duas diagonais de um retângulo, há algum comportamento comum a todos os retângulos? Vamos lá, usando o comando mover, basta lá movimentar essa nossa situação, ó. Tá vendo? Dentro disso que você está observando aí, existe algum comportamento comum a todos os retângulos? Você deve ter percebido que as diagonais de um retângulo sempre têm o mesmo comprimento. Ó, independente do tanto que a gente mexa com essas diagonais, ó, o comportamento delas continua sendo o mesmo, certo? Vamos lá, outra pergunta. O ponto de intersecção das duas diagonais de um retângulo tem alguma propriedade válida para todos os retângulos?
Olha, disso tudo que está aqui, o que a gente consegue observar? Ó, observa que a distância entre este ponto e qualquer um dos 4 vértices é a mesma. Então, a gente pode afirmar que este ponto de intersecção das duas diagonais é a mesma para todos os 4 vértices do retângulo. E na terceira pergunta aí, ele fala, ó, as medidas dos ângulos formados pelas duas diagonais de um retângulo são iguais para todos os ângulos? Olha, como a gente pode fazer isso? Usando o comando ângulo, a gente pode verificar o quê? Clica no ponto E, no ponto B e no ponto C. Opa, fizemos ao contrário. A gente quer descobrir aqui, ó, vamos pegar um desses ângulos aqui, ó. A gente quer pegar o ângulo de dentro. No caso aqui, ó, 310 graus e 89. Apesar de estar marcando apenas o ângulo externo, vamos lá, como a gente vai fazer esta situação? Usando o comando mover, ó, observa o que vai acontecer ali com a medida dos ângulos, ó. Veja que a medida do ângulo varia de acordo com que, ó, o ângulo vai mudando conforme a gente mexe nas medidas, tá vendo? Ó? Mexeu na medida do lado, olha o que vai acontecendo com o ângulo. Olha o que vai acontecendo com o ângulo. Mexeu na medida do lado, olha o que vai acontecendo com os ângulos, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó? Se mexer na medida do ângulo, ó, mexeu na medida dos lados, olha o que vai acontecendo com o ângulo. Ele varia. Então, o que a gente pode concluir disso? Que a medida do ângulo, dos ângulos formados pelas diagonais, variam de retângulo para retângulo. Tá ok? E no item 3 ele está perguntando, explore novamente o quadrilátero ABCD para responder as duas perguntas a seguir. Existe algum retângulo cujas diagonais sejam perpendiculares entre si? Em caso afirmativo, qual condição deve ser satisfeita para que isso ocorra? Como vocês já viram, as medidas do ângulo formado pelas duas diagonais de um retângulo varia de acordo com as medidas. Ou seja, para que essas diagonais sejam perpendiculares entre si, é preciso que esse retângulo tenha os 4 lados com a mesma medida. Ou seja, é preciso que ele seja um quadrado. Certo? Então, ó, vamos ver. Vocês podem observar, aproveitar que esse desenho está aqui, ó. Aqui, ó. Quanto mais próximas as medidas forem dos lados, olha o que vai acontecendo com o ângulo, ó. Vou jogar ele para cima aqui para que a gente tenha uma medida mais próxima, ó. Conforme a medida vai diminuindo, ó, quanto mais próximas as medidas forem iguaizinhas, olha só, perpendiculares entre si é com o ângulo de 90, olha só. Reparem agora que temos aqui o ângulo de 90 graus, ó. Vamos colocar aqui a distância entre esses dois pontos para vocês verem uma coisa. 7,42 e olha aqui, 7,42. Agora que você tem a medida, olha se eu mexer de novo, o que vai acontecer com o ângulo. Presta atenção nas medidas, ó. Tá vendo? Mexeu na medida de um. Mexeu com as medidas dos outros, olha lá, ó. Tá vendo? É preciso que ele tenha a mesma medida para que o ângulo seja de 90 graus. Ou seja, para que as diagonais sejam perpendiculares entre si. Tudo bem, gente? Por isso, quem puder fazer a exploração desse software, né, aí na sua casa seria sensacional. Agora vamos voltar para os nossos slides para vermos o quê? A conclusão deste módulo. Teste 5. Considere o retângulo GATO desenhado ao lado. Se esse é o ponto em que as diagonais desse retângulo se intersectam, então o triângulo
AS é escaleno? Não, porque se as diagonais têm a mesma medida, essas medidas são iguais. Que medidas? Essas medidas aqui, ó. Se as diagonais têm a mesma medida, esse ponto está exatamente no ponto de encontro, ó, todos esses triângulos são isósceles. Então a gente já mata essas duas alternativas. Triângulo ATO é isósceles? ATO, não, ele não é isósceles. O que sobra? Alternativa C. Triângulo GAS é isósceles. Então, ó, por quê? Essas duas medidas são iguais, então GAS é um triângulo isósceles, exercício 5, alternativa C. O que resta para vocês agora? Observe nas figuras abaixo e responda as questões sempre que necessário. Utilize régua. Então, o que vocês vão dever fazer? Responder essas questões que estão aí. E qual das figuras tem essas medidas com os lados diferentes entre si? É óbvio isso, mas é bom você medir para confirmar. Exercício 13. Dado um retângulo qualquer, sempre é possível decompô-lo por meio de uma única reta em dois retângulos menores. Por exemplo, o retângulo ABCD foi recomposto nos retângulos ABEF e CDFE por meio da reta R. E aí vocês devem responder essas perguntinhas que estão aí, que na próxima aula a gente corrige. E o exercício 14. Em um retângulo ABCD, as diagonais AC e BD intersectam-se no ponto P. Sabendo que PA é igual a 8 centímetros, o que significa isso? A medida do ponto P até o vértice A é 8 centímetros. Determine a medida do segmento PB e BD. Então, é bom vocês fazerem esse desenho, lembrando que os pontos aqui, ó, eles se encontram exatamente no meio das diagonais. Ou seja, se daqui a aqui tem 8, a diagonal inteira tem 16 centímetros. Fica a dica para vocês construírem esse exercício. E por último, e não menos importante, quadriláteros no seu glossário. Lembrando que o glossário deve estar encaminhado a essa altura do campeonato. Bons estudos a todos. Não deixem de comentar as suas dúvidas. Até mais, meu povo!